Olá, turma, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, na semana passada a gente trabalhou com transitividade, né? E agora a gente vai trabalhar com sujeito e tipos de sujeito, tá? Depois a gente parte para predicado. Depois vou compartilhar aqui a tela com vocês, né, de um material que eu preparei, e este mesmo material vocês vão receber lá no Tule, né? O Alexandre vai enviar para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos lá. Sujeito. Há muito tempo, quando a gente estudava lá na professora do Fundamental 1, né, a gente aprendeu sobre sujeito e a tia falava assim, que o sujeito era aquela pessoa que praticava a ação, né? E, na verdade, a gente sabe que o sujeito não é aquele que pratica a ação. Que o sujeito é sobre quem o predicado informa alguma coisa, né? Aquela informação que está lá no predicado, lembrando que o predicado começa lá no verbo, aquela informação que está lá no predicado vai recair sobre algum ser, sobre alguém, tá? Este ser, esta coisa, este alguém é o sujeito, tá? Então, eu começo aqui falando do sujeito. A informação que está no predicado recai sobre um ser, e este ser será o sujeito. IPC, uma coisa muito importante que vocês têm que guardar, que para descobrir um sujeito dentro de uma frase, dentro de uma oração, eu preciso que você, além de destacar o verbo, eu preciso que você faça as seguintes perguntas. Faz a pergunta quem, ou o que é que, sempre antes do verbo, tá? Então, olha o exemplo. As crianças estão quietas. Vamos fazer a pergunta. Quem estão quietas? As crianças. Então, as crianças é o sujeito. Olha lá. Quando eu faço a pergunta para você. O pássaro está voando. Quem está voando? O pássaro. Veja que eu faço a pergunta quem sempre antes do verbo. O quadro foi pintado pelo artista. Quem foi pintado pelo artista? O quadro, tá? Então, eu preciso sempre que, toda vez que você quiser descobrir um sujeito dentro de uma oração, eu preciso que você destaque o verbo e faça as perguntas que eu estou sinalizando aqui para vocês antes do verbo, ok? Agora a gente vai ver a classificação de sujeito, tá? O sujeito ele possui várias classificações, tá? Ele pode ser classificado como sujeito simples, como sujeito composto, como sujeito desinencial ou elíptico, também pode receber esse nome, que é o nosso antigo sujeito oculto, tá? Ele pode ser classificado como sujeito indeterminado ou até mesmo como sujeito inexistente, que é a oração sem sujeito. Então, a gente vai ver aqui um por um, tá? Vamos lá. O que é um sujeito simples? O sujeito simples, ele apresenta apenas um núcleo. O que é núcleo? O núcleo é aquela palavra mais importante dentro do seu sujeito. É aquela palavra que você não pode retirar. Finalizando, o núcleo do sujeito é aquela palavra para quem o predicado está informando algo diretamente. Então, olha aqui o exemplo. As mulheres compraram muitas roupas. Aí eu pergunto para você, quem compraram muitas roupas? Está vendo? Olha a pergunta quem antes do verbo. Lembrando que o verbo é compraram. Como é que eu sei que é compraram? Eu posso conjugar. Eu comprei, tu compraste, tu comprou, nós compramos, nós compraste, eles compraram. Beleza. Eu faço a pergunta quem antes do meu verbo. Automaticamente já recebo minha resposta. Quem compraram muitas roupas? Foram as mulheres. Beleza? Então, tudo isso aqui é o meu sujeito, as mulheres.
Dentro desse sujeito, as mulheres, eu possuo apenas um núcleo. O que é um núcleo? É aquela palavra importante, que no caso, mulheres. Veja que se eu quisesse retirar, eu poderia retirar o as, sem nenhum problema. Eu poderia falar apenas que mulheres compraram muitas roupas, mas eu não poderia retirar, por exemplo, o mulheres. Não poderia ficar as compraram muitas roupas. Por quê? Perderia o sentido. Porque a palavra mulheres é um núcleo, ou seja, é para quem diretamente o predicado, que é comprar muitas roupas, ele recai diretamente para esse termo, para as mulheres. Então, dentro desse sujeito, que quando a gente fez a pergunta, a gente descobriu que o sujeito era as mulheres, dentro desse sujeito, eu tenho apenas um núcleo, que é mulheres. Se eu tenho apenas um núcleo, esse sujeito é chamado de sujeito simples. Ok? Foi? Continuando. A outra classificação do sujeito é chamada de sujeito composto. O que é o sujeito composto? Eu tenho 2 ou mais núcleos dentro daquele sujeito. Observe que toda vez que o sujeito for composto, o meu predicado, perdão, o meu verbo que está lá no predicado, vai ser um verbo que vai estar sempre no plural. Por que no plural? Porque se eu vou me referir a 2 núcleos, a 2 seres, a 2 coisas, né? Eu tenho que colocar o meu verbo no plural. Beleza? Mas vamos lá. O diretor e os professores fizeram uma reunião. Qual é o verbo? O verbo é fizeram. Vamos fazer a pergunta para este verbo. Quem fizeram uma reunião? Professora, esse negócio de quem fizeram, não fica estranho quem compraram, quem fizeram? Gramaticalmente é errado, porque o quem está no singular e o verbo está no plural. Só que para você não errar, porque isso vai ajudar muito quando a gente começar a ver esse sujeito desinencial, para você não errar a identificação do seu sujeito, você pode deixar o verbo como ele aparece. Quando você faz a pergunta, quem fez uma reunião, você iria imaginar que apenas o diretor fez. E, na verdade, não é apenas o diretor. É o diretor e os professores. Então, é melhor você fazer a pergunta como o verbo aparece, porque aí facilita. Então, eu digo para você, quem fizeram uma reunião? O diretor e os professores. Então, o diretor e os professores é o sujeito. Tudo isso aqui é o sujeito. Agora eu quero classificar o meu sujeito. Você fala assim, professora, esse sujeito é um sujeito composto. Por quê? A minha informação, que é fizeram uma reunião, não recai apenas para diretor, mas também para professores. Eu tenho 2 núcleos, eu poderia ter mais de 2 núcleos, certo? Mas se eu tiver pelo menos 2 núcleos, eu já sei que o meu sujeito é sujeito composto. Se eu quisesse, por exemplo, falar assim, ó, o pai, a mãe e os filhos, teria 3 núcleos aí, sujeito composto. Tranquilo? Então, o que vai classificar como sujeito composto é a quantidade de núcleos que estarão dentro do meu sujeito. E como é que eu faço para descobrir o sujeito? Basta eu achar o verbo e fazer a pergunta quem ou o que é que antes do verbo. Beleza? Vamos agora para o sujeito desinencial. O que é o sujeito desinencial? É aquele sujeito que ele está ali, mas você não consegue visualizar, porque ele não está escrito. Ele está oculto, ele está escondido, certo? Então, ó, eu não sei ver claramente, ele não vai estar ali claramente expresso na minha oração, mas através da minha desinência do verbo, eu vou conseguir identificar. Quer ver? Analisamos as questões. O verbo é analisamos,
certo? Vamos fazer a pergunta? Quem analisamos as questões? Professora, quem analisamos? Nós analisamos, né? Eu analisei, tu analisaste, ele analisou, nós analisamos. Isso aí. Se é o nós, observe, ó, analisamos, nós analisamos. Veja que o nós, ele não está escrito aqui, mas através da minha desinência do verbo, por isso que o nome é sujeito desinencial, eu consigo identificar qual é o meu sujeito que está escondido, qual é o sujeito que está oculto, tá? Quer ver um outro exemplo? Falaste uma língua difícil. Quem falaste uma língua difícil? Tu falaste. Então, tu é o sujeito que está elíptico, que está desinencial, que está oculto. O que eu quero que vocês saibam é que o que vai estar desinencial, que o que vai estar oculto, serão o eu, o tu, o ele ou ela, o nós e o vós. Assim, mas Bárbara, eu, tu, ele ou ela, nós e vós, está faltando aí o eles. Eu sei, o eles e elas não aparecem aqui no desinencial, porque eles vão aparecer bem aqui embaixo, no sujeito indeterminado, tá? A gente vai ver isso já já. O que eu quero que você saiba é, toda vez que eu falar em sujeito desinencial, em sujeito oculto, eu não consigo visualizar ali escrito, mas a gente consegue identificar por quê? Além da gente fazer a pergunta quem, por isso que eu falei aqui em cima, faz a pergunta quem como o verbo aparece. Porque se você falasse assim, ó, quem analisou as questões? Você ia falar que ele analisou. E, na verdade, não é ele que analisou. Na verdade, quem analisou foram nós, porque nós analisamos, porque o verbo está na primeira pessoa do plural. Nós analisamos, certo? Por isso que eu falei, faça a pergunta como o verbo aparece, tá? Agora a gente vai ver aqui o sujeito indeterminado. O que é o sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado, o meu verbo sempre estará na terceira pessoa do plural, ou seja, eles ou elas. Olha aqui, cantaram a música. Quem cantaram a música? Quem cantaram? Falar, professora, quem cantaram foram eles. Eles cantaram, exatamente. Mas o eles está aqui escrito? Não, professora. Então, é desinencial? Não. Seria desinencial se fosse eu, tu, ele ou ela, nós e vós. Mas como aqui é o eles ou elas, vai ser indeterminado. Ó, sujeito indeterminado não vem expresso na oração e os verbos estarão na terceira pessoa do plural. Ó, o verbo está na terceira pessoa do plural. Olha o outro aqui, ó. Esqueceram o celular em casa. O verbo é esqueceram. Quem esqueceram? Ah, professora, eu esqueceram? Não dá. Tu esqueceram? Ele esqueceram? Nós esqueceram? E vós esqueceram? Dá? Também não. O que que dá? O que que dá são eles esqueceram. Veja que o eles está na terceira pessoa do plural. Então, o sujeito é indeterminado. Certo? E, por último, a gente tem o sujeito inexistente, que também pode ser chamado de oração sem sujeito. O que é a oração sem sujeito? Não tem como relacionar nenhum sujeito, nenhum ser para ele, tá? Não tem como relacionar nenhum sujeito para esse verbo, beleza? Os verbos desse tipo de sujeito sempre vão ficar na terceira pessoa do singular, como eu estou colocando aqui para vocês. Sempre na terceira pessoa do singular. E serão classificadas como verbos impessoais. Ah, professora, lógico. Se eu não posso relacionar nenhum ser ao verbo,
né? Então, nenhuma pessoa para este verbo, então o verbo vai ser verbo impessoal. Exatamente. E existem alguns casos em que os verbos serão verbos que são do sujeito inexistente. Primeiro, quando eu achar um verbo que indica fenômeno da natureza, é que eu coloquei para vocês. O verbo chover, nevar, relampejar, trovejar, anoitecer, amanhecer, são verbos que indicam fenômeno da natureza, né? Então, por exemplo, choveu durante a madrugada. Ainda que você quisesse fazer a pergunta quem para este verbo, tipo, quem choveu durante a madrugada? A chuva, né? Mas a chuva está ali, né? Não tem como, né? Ou seja, eu não tenho como relacionar nenhum ser para este verbo choveu, né? Então, esse verbo choveu é um verbo que indica o fenômeno da natureza. Logo, a oração é oração sem sujeito, o sujeito é inexistente. Outra, amanheceu nublado, por exemplo. Quem amanheceu nublado? Não dá para fazer esse tipo de pergunta, né? Porque o verbo é um verbo impessoal, é um verbo de oração sem sujeito, é um verbo que indica o fenômeno da natureza. Então, não dá, tá? Então, todos esses verbos de sujeito inexistente não tem como relacionar uma pessoa e os verbos ficarão na terceira pessoa do singular, tá? Há um outro caso onde também aparece uma oração sem sujeito, certo? Qual é o caso? O verbo haver no sentido de existir, tá? O verbo haver no sentido de existir, ele também vai ser um verbo impessoal e a oração não terá sujeito. A oração será uma oração sem sujeito. Então, por exemplo, quando eu falo há muitas casas nesta rua, observe que eu posso trocar por existem. Tá vendo? Veja que, ainda que muitas casas estejam no plural, o meu verbo haver, que é o há, vai estar no singular. Por quê? Ele é um verbo que tem que ficar no singular. E é um verbo que não pode ser relacionado a nenhuma pessoa. Ele é um verbo impessoal. Logo, a oração vai ser oração sem sujeito. Aqui no verbo existir, não. Quando eu falo existem muitas casas, o existem está no plural, porque o que não pode ir para o plural é o verbo haver. O que não vai ter sujeito é o verbo haver. Mas o verbo existir, eu sei que ele vai poder ir para o plural e eu sei que ele vai ter sujeito, que no caso vai ser muitas casas, certo? Mas quando esse mecanismo de trocar pelo verbo haver pelo verbo existir, é só para você saber se esse verbo haver, ele é um verbo impessoal. Então, ó, há muitas casas nesta rua, a oração é sem sujeito. Existem muitas casas nesta rua, o sujeito é muitas casas. Olha que exemplo. Havia pessoas sem assistência. Veja, ó, eu posso trocar o verbo haver pelo verbo existir. Então, meu verbo haver é um verbo impessoal, não tem sujeito. Por que eu sei que ele é um verbo impessoal? Que ele não tem sujeito, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular, porque eu pude trocar pelo verbo existir. Então, o existiam pessoas, pessoas é sujeito do verbo existir, mas pessoas não é sujeito do verbo haver, porque o verbo haver não pede sujeito, é uma oração sem sujeito. Há um caso também, que eu vou até acrescentar aqui para vocês, verbo haver indicando tempo passado. Então, não é de verbo de tempo transcorrido, né? Que pode até trocar pelo faz. Olha aqui exemplo. Há 10 anos que não o vejo. Veja que eu posso trocar por faz 10 anos que não
Ou vejo. Professora, não é fazem, não? Não. Tanto o verbo haver quanto o verbo fazer, quando eles indicam o tempo que já passou, né, tempo transcorrido, tempo passado, não podem ir para o plural. Então, ó, há 10 anos que não o vejo, ó, tempo passado. E faz 10 anos que não o vejo, também tempo passado, certo? Então, tanto o verbo haver quanto o verbo fazer, deixa eu até botar aqui, indicando o tempo transcorrido, indicando o tempo passado, eles ficam na terceira pessoa do singular e não tem sujeito, certo? Não existem fazem 10 anos e não existe há 10 anos. É sempre há 10 anos, havia 10 anos, fazia 10 anos e não faziam, tá? Nem fazem, porque não podem ir para o plural. Tá? E aqui eu coloquei alguns exercícios para vocês que depois eu vou enviar o gabarito, tá bom? Qualquer coisa, só mandar mensagem para o Alexandre que ele fala comigo. Um beijo, turma.